Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um STP em linha. A delegação do Fundo Monetário Internacional FMI apresentou esta quinta-feira ao primeiro-ministro são-tomense as conclusões da missão de 2 semanas no país. Ao convite das autoridades nacionais e dentro das missões do Fundo Monetário Internacional, a delegação deste organismo internacional terminou a sua missão esta quinta-feira. E, ao propósito, a referida delegação apresentou as conclusões expressas no relatório preliminar ao chefe do Executivo são-tomense, Patrício Trovoada. Como saberão, o FMI está em São Tomé há 2 semanas e teve conversações com o Governo e veio agora apresentar as conclusões ao Sr. Primeiro-Ministro hoje, que é o último dia da missão, na qual se discutiu o apoio de um programa do Fundo. Questionado sobre as conclusões retiradas durante a missão junto das autoridades são-tomense, o chefe da delegação do FMI responde: We've had very good discussions, very candid discussions. Nós, durante esta missão, tivemos discussões muito francas e abertas com o Governo e chegou-se a um acordo de princípio sobre o programa ou o enquadramento geral de um programa a desenvolver em São Tomé. Quando chegarmos a Washington agora, vamos trabalhar no relatório final, que será submetido ao Conselho de Administração do Fundo, até ao mês de julho, a altura em que, após a aprovação, avançar-se-á então com um programa trienal até 2018 de apoio a São Tomé. This year to 2018, there will be a 3-year program that will support the government's policies and reforms. Maxwell aproveitou ainda para falar do objetivo dos programas de cooperação propostos. O objetivo principal do programa é a promoção do crescimento sustentado e a redução da pobreza. Basicamente, trata-se de identificar os recursos necessários para promover as infraestruturas que irão levar não só à criação de emprego, mas também, e acima de tudo, à redução da pobreza. Para além destas questões, naturalmente que tentar-se-á também sensibilizar os doadores e a comunidade internacional para, em conjunto com o apoio do Fundo, promover reservas suficientes para que São Tomé possa não ficar muito vulnerável aos choques internacionais e, naturalmente, para promover o desenvolvimento sustentável. O objetivo desta visita ao Sr. Primeiro-Ministro foi justamente pelo ocorrente destas questões. Fundo Monetário Internacional em São Tomé e Príncipe para avaliar as reais necessidades do país no sentido de ajudar as Ilhas Maravilhosas com um programa trienal que promova o crescimento sustentável e a consequente redução da pobreza. Os trabalhos de análise na especialidade das propostas de leis sobre as grandes opções do Plano e o Orçamento Geral do Estado para o ano econômico 2015 estão na reta final. Depois da aprovação das referidas propostas na generalidade, a Casa Parlamentar acaba de aprovar os mencionados documentos na especialidade de quase todos os ministérios que compõem o 16º Governo, mas o Gabinete da Presidência da República e do Primeiro-Ministro, faltando apenas a aprovação nos Ministérios das Finanças e Administração Pública e da Saúde. Este último devido à ausência da ministra no país. Portanto, espera-se que todo o trabalho esteja concluído esta sexta-feira com a análise e aprovação dos dossiês referentes aos Ministérios da Saúde e das Finanças, bem como da Assembleia Nacional, para que grandes opções do Plano e o Orçamento Geral do Estado sejam enviados ao Presidente da República para a sua análise e promulgação. A nova representante adjunta da Unicef para São Tomé e Príncipe foi hoje apresentada ao vice-presidente da Casa Parlamentar de São Tomé e Príncipe, Levi Nazaré. A representante adjunta da Unicef para São Tomé e Príncipe se fez acompanhar nesta visita de cortesia à Casa Parlamentar do representante da Unicef para São Tomé e Príncipe e Gabão, Jacques Boyer.
Passar em revista o estado da cooperação entre o governo são-tomense e a Unicef foi um dos objetivos fundamentais deste encontro. Como vous le comprenez, j'ai saisi l'opportunité qui m'était offerte. Portanto, nós aproveitamos essa audiência com o Sr. Presidente da Assembleia Nacional para, igualmente, falarmos do ponto da situação relativamente à cooperação entre a Unicef e o governo de São Tomé e Príncipe. Portanto, nós falamos com o Sr. Vice-Presidente de como está a nossa cooperação e, sobretudo, falamos de algumas normas legais que nós introduzimos na Assembleia Nacional. Pour le renforcement du cadre normatif. A situação dos projetos de leis para a proteção das crianças e da mulher que estão a ser aprovados e do inquérito mix também foram abordados durante o encontro. Nós não falamos em termos de novidades. Falamos propriamente dito de 5 projetos de leis que no ano passado foram introduzidos aqui na Assembleia Nacional, mas com a nova legislatura, esses projetos de lei vão ser novamente reintroduzidos. E foi isso que nós falamos com o Vice-Presidente da Assembleia Nacional e acolhemos da parte dele toda a sensibilidade e ele prometeu-nos que vai fazer tudo possível para que esses projetos de leis possam ser objeto de discussão e aprovação durante essa legislatura que agora começou. Também falamos com o senhor Vice-Presidente do inquérito mix que nós no ano passado também realizamos e cujos dados preliminares vão ser disponibilizados em princípio em setembro deste ano. Portanto, nós prometemos ao senhor Vice-Presidente que esses dados sobre a situação da mulher e da criança serão partilhados também com os deputados. E também obtivemos também do senhor Vice-Presidente toda a sensibilidade e todo o acordo de que realmente estão disponíveis para que esses dados sejam realmente conhecimento dos deputados e, em função disso, trabalhar em função disso. A atual situação das crianças vulneráveis no país também foi um assunto de destaque. Também falamos de novas linhas através de programáticas que podemos apoiar, como são, o Vice-Presidente está a falar de 2 problemáticas atuais, que é o trabalho das crianças, quer dizer, crianças que têm entre 10 e 12 anos estão a trabalhar em oficinas ou outro tipo de trabalhos, e também a problemática de crianças que estão na rua. Quer dizer, crianças que passam um dia na rua, estão a pedir dinheiro, estão a pedir coisas aos turistas ou a outras pessoas, etc. E passam um tempo na rua e não vão para a escola. Então foram 2 problemáticas que também discutimos, que também podemos ver como apoiar, e são 2 problemáticas sensíveis também para nós. A Unicef também quer apoiar sobretudo as crianças vulneráveis. Então são problemáticas que vamos discutir entretanto com os deputados e com outros parceiros. A nova representante adjunta da Unicef em São Tomé e Príncipe já se apresentou ao ministro são-tomense de Emprego e Assuntos Sociais, Carlos Gomes, ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Manuel Salvador dos Ramos, Economia e Cooperação Internacional, Agostinho Fernandes, e Olinto Daio, da Educação, Ciência e Cultura. Ao contrário do francês Jacques Boyer, que reside em Libreville, Gabão, respondendo pela Unicef, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, Beitia, após estas apresentações, firmará residência em São Tomé. A economista moçambicana Clara de Souza é a nova representante residente do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe e Angola. Para esta responsável, é um grande privilégio poder contribuir para os esforços que Angola e São Tomé e Príncipe estão a levar a cabo para reduzir a pobreza e criar condições para que a prosperidade nestes 2 países seja melhor partilhada por todos. Estando sediada em Luanda, Clara de Souza diz ser uma oportunidade de seguir de perto o evoluir das situações dos 2 países e assim dar continuidade ao trabalho iniciado pelos seus predecessores, mobilizando os especialistas do Banco Mundial espalhados pelo globo que melhor possam responder às necessidades de assistência dos 2 países. Português como língua de ciência foi o tema de uma palestra proferida ontem na USTP pelo Dr. João Veloso no âmbito da Semana da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Atualmente, o português é a língua oficial de 8 países, sendo Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Com aproximadamente 280 milhões de falantes, o português é a 5ª língua mais falada no mundo. Apesar disso, vai se verificando uma desvalorização desta língua no domínio científico. Mas depois, quando chegamos a alguns domínios do uso do português, encontramos, de certa forma, contraditoriamente, uma desvalorização do português. O caso da publicação científica é um caso típico, não é? Esta situação não afeta só o português, afeta muitas outras línguas. O que se verifica, a tendência que hoje se verifica no mundo inteiro é para valorizar de uma forma talvez um bocadinho excessiva a publicação científica em inglês. Isto é, hoje em dia a ciência que não é publicada em inglês não conta. Não conta para muitos efeitos, nomeadamente, por exemplo, para a avaliação dos cientistas, dos laboratórios, das universidades. Apesar da incorporação de vocábulos nativos e de modificações gramaticais e de pronúncias próprias de cada país, as línguas mantêm uma unidade com o português de Portugal. O português do Brasil, ou o português de Portugal, ou o português de São Tomé são todas variantes do português. Portanto, e o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, da CPLP, tem feito um trabalho notável, por exemplo, no estabelecimento dos vocabulários ortográficos nacionais e no levantamento das terminologias técnicas e científicas para cada domínio. Portanto, a publicação científica pode até contribuir para a criação de uma terminologia lusófona em certos domínios científicos e isso é um valor e um objetivo em si também. No caso específico de São Tomé, tem havido uma grande dificuldade a nível populacional com o uso correto da língua portuguesa. Entretanto, a falta de um padrão da língua no país é o fator que pode acentuar este problema e que precisa ser trabalhado. Nós sabemos que existe, não é, o português africano com as suas variedades, mas nós sabemos que temos o português europeu e era necessário que houvesse mais trabalho à volta disso, porque nós sabemos que o português, podemos dizer, de rua, não é? É que tem alargado bastante e influenciado em grande medida o português dos alunos e assim não conseguem muito bem diferenciar o português local, podemos dizer assim, a nossa variante, e o português europeu que é ensinado nas escolas. Nós adotamos o português europeu e os textos científicos são baseados, não é, neste português e pronto, eu acho que não haveria grande trabalho a ser feito nessa perspectiva. Não dificulta tanto, porque se nós aplicarmos, com certeza não há nada que seja tão difícil para nós, não é? De fato, os textos vêm assim na língua portuguesa, com aquele estilo todo, então a relação devia ser um pouco melhor para nós podermos entender um pouquinho mais, porque pode ser que haja algumas questões no texto, nos testes que nós fazemos, que pode ser que haja uma outra expressão no texto que os professores usam, que talvez os alunos não estão tão familiarizados e que talvez possam dificultar um pouco. Mas, em nível geral, eu acho que a relação varia de aluno para aluno. É o 5º ano consecutivo que os países da CPLP comemoram esta data, instituída 20 de julho de 2009, por resolução da 14ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da organização, realizada na cidade da Praia, Cabo Verde. Esta decisão fundamenta-se no facto de a língua portuguesa constituir, entre os povos da comunidade, um vínculo histórico e um patrimônio comum, resultantes de uma convivência multissecular que deve ser valorizada. A Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe organiza o ato central de comemoração do dia 8 de maio, Dia Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, na cidade de Angulares. Estão previstos neste evento exposição dos 7 princípios deste movimento internacional, jornada de saúde com consultas públicas, palestras e entre outras atividades lúdicas. E assim colocamos um ponto final na nossa edição do STP em linha da sua TV Andin Live. Boa noite e até amanhã.